A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de Provérbios, né? Nós estamos no Provérbios 17. Nós paramos no áudio passado, no versículo 4, né? Onde falamos sobre o difamador, que além dele pecar, também faz pecar aquele que escuta e gosta de ouvir essas coisas, né, irmãs? E hoje nós vamos dar continuidade ao versículo 6 em diante, né? Eu não estou seguindo versículo após versículos, né? Porque tem alguns versículos que são um pouco repetitivos, né? Falam sobre as mesmas coisas, mas claro que tem um ensinamento também a mais, né? Mas são coisas que nós já falamos, então, para poder poupar, né, um pouco mais o nosso tempo aqui, eu vou passando para os versículos que para a gente poder comentar mais, versículos que dá para a gente aprender mais, né? Mas todos os versículos são úteis, têm grandes ensinamentos para nós, né, amadas? Então, sem perca de tempos, vamos ver até onde nós conseguimos ir hoje, né, irmãs? Então, vamos lá? É muito bom estar aqui com você aprendendo, viu? É muito bom saber que tem mulheres abençoadas junto comigo aprendendo a palavra do Senhor. Aprendendo com Deus, né? Então vamos lá. O verso 6, irmãs, aqui na Bíblia diz assim: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais, né? Eu quero ler também na Bíblia Viva, como de costume, né, irmãs? Já virou costume, né? Eu ler aqui na nossa Bíblia normal e depois ir para a Bíblia Viva, né? Então, na Bíblia Viva diz assim: deixa eu virar a página aqui. Provérbios 17:6 diz assim: O maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Então, irmãs, olha só, eu tenho vivido isso na minha vida, sabe, irmãs? Eu tenho duas netas da minha filha, né? São filhas da minha filha e mais dois netos da minha enteada, né? E eles são motivos de orgulho, de alegria. E quem é vó sabe muito bem do que eu estou falando, né, irmãs? Quem é vó sabe essa experiência que os netos trazem alegrias, trazem orgulhos, né, para nós, ver os filhos dos nossos filhos, né? E acredito que ainda vou ter mais, né? Porque ainda tenho mais dois filhos e ainda creio, né, que vão vir mais netos por aí, mas tudo no seu tempo, né, irmãs? Hoje os tempos, né, são outros. As irmãs, né, nós irmãs, acabamos sendo vó mais cedo, né, irmãs? Nós acabamos sendo vó mais cedo nos tempos de hoje. Mas eu posso dizer que é muito gostoso, né? Posso dizer que poder ver os filhos dos nossos filhos é uma experiência maravilhosa de ter, né, irmãs? Poder reviver momentos de quando tínhamos nossos filhos pequenos. Só que agora com uma diferença, né? Podemos curtir mais e a responsabilidade de ajudar na educação também, mas agora com mais experiência, né, do que nós tínhamos antes no começo, quando tínhamos nossos filhos, né? Então isso tudo é um motivo de alegria, é um motivo de orgulho, né? E esse versículo fala também, irmãs, que a glória dos filhos são seus pais, né? Como estamos sendo, como nós estamos sendo como pais, né, irmãs? Como nós estamos sendo? Será que nós somos também motivos de orgulho para nossos filhos, né? Como estamos exercendo a nossa missão de ser mãe? Como nós estamos fazendo a nossa função, né? Se os seus filhos, se porventura aqui, os seus filhos agora já estão grandes e você não foi uma boa mãe, você tem a oportunidade agora de ser uma boa avó, né? Quando chegarem os netos. Afinal, ser vó é como ser mãe duas vezes, né? Como dizem, né? E quanto aos filhos, mesmo já crescidos, né? Mesmo que a gente não teve uma oportunidade, ou não sei se você não foi uma boa mãe no passado para os seus filhos pequenos e agora eles já estão grandes. Além de você ter a oportunidade de ser diferente como vó,
mesmo com os seus filhos crescidos, temos a oportunidade de recuperar tempos que foram perdidos, né? Através da oração e paciência, né? A gente tem que ter muita paciência e orar. E Deus vai dando oportunidades e direção para que nós possamos nos posicionarmos, né? Naquilo que nós tenhamos tido falta, né? No passado. Então, esse versículo é bem gostoso. Eu quis compartilhar, né? Para nós meditarmos, né, no futuro, aquelas que ainda não são vós ainda, né, que têm seus filhos pequenos, então é um tempo que você está tendo com os seus filhos de poder dar o seu melhor para eles, né? Poder passar para eles o que você tem de melhor, a sua experiência, os seus aprendizados, o ensinamento na palavra, instruir o menino o caminho onde ele tem que andar, né? Porque no futuro vai vir os filhos dos filhos, né. Então, assim, é um motivo de alegria, é um motivo de orgulho, né, e aquelas que têm a oportunidade agora de firmar bem esse momento para que no futuro, né, venha, mais gozo, mais aproveitamento ainda com os netos e com os filhos crescidos, né. O mesmo também falo para aquelas que não teve a oportunidade de ser uma boa mãe, ainda não está tudo perdido, né? Ainda há solução através da oração e paciência, né? Deus ele vai dando oportunidades para esse reencontro, né? Para essa para mudar algo do passado, né? O passado já foi, não tem como mexer, mas tem como nós sermos diferente daqui para frente, recuperar, né, o tempo perdido, né? Então vamos lá para o verso 8, irmãs. Vou ficar falando aqui de netos, a gente pega o áudio todo, né? A gente que é vó babona é assim, né, irmãs? Vamos lá, vamos tentar aqui para o estudo. Verso 8 diz assim: Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Então, irmãs, pedra preciosa aqui significa suborno. Nesse versículo 8, né? Pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Essa pedra preciosa é como simboliza a suborno, né? Significa suborno, que quem recebe é como um presente aos seus olhos. A pessoa que faz suborno, né? Ela chantageia a outra pessoa com presentes, né? Então isso é precioso aos olhos de quem recebe, é como se fosse um presente, mas há um suborno atrás aí, né? Na Bíblia Viva diz assim, olha, o versículo 8, para nós ver entender melhor, ó, diz assim, versículo 8. Aquele dinheiro por fora é uma varinha mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação produz resultados desejados. Olha isso, irmãs. Aquele dinheiro por fora é uma varinha mágica na mão de quem o dá. Em qualquer situação produz resultados desejados. Olha isso. É como uma varinha mágica, né, irmãs? E essa varinha mágica, ela transforma, né? Muda, consegue fazer o intento da que aquela pessoa está utilizando desse suborno, né? Na tradução da Bíblia Almeida diz assim: o suborno é uma pedra valiosa aos olhos de quem oferece, aonde quer que vá, serve-lhe de lucro, né? É, é quase a mesma tradução da nossa Bíblia, né? Nossa Bíblia revista e corrigida. Então, suborno, irmãs. A raiz desta palavra significa dar presentes, seja um atributo de boa vontade para fazer alianças políticas, conforme se vê em 1 Reis 15:19, ou seja, como se verificava com frequência no Oriente Próximo uma gorjeta para perverter a justiça. Então, irmãs, em 1 Reis, né? 1 Reis 15:19, vamos ver o que diz lá? Vamos correr lá rapidinho. Primeira Reis 15:19, irmãs. Vai falar mais sobre essa palavra, né? Sobre esse ato do suborno. 15,
19. Opa, eu abri Segunda Reis, irmãs. Primeira Reis 15, né? Vamos lá. Nosso tempo tá corrido, achei. Primeira Reis 15, 19 diz assim: Aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então aqui, irmãs, tá dizendo, né, que havia uma aliança entre essa pessoa, né, e entre os pais dessas pessoas aqui, que está em Primeira Reis, né? E para que ele manda um presente, né, prata e ouro, para que venha anular essa aliança, para que venha favorecer o outro, né, que está oferecendo. Então, o que há aqui é um suborno, né? Há um suborno. E isso era feito com frequência, né? Antigamente, tá hoje em dia, né, irmãs? Quando a gente vê tantos casos aí de propina, de suborno, né? Ainda continua. Salmos 26, 10. Vamos meditar também, irmãs. Vamos percorrer a nossa Bíblia, né? Aprender a palavra do Senhor. Salmos 26, 10. Vamos lá, vamos lá. Diz assim. Salmos 26, 10. Em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de suborno. Olha isso. Malefícios e suborno, né, irmãs? Então, é, são coisas, né, que desagradáveis a Deus. Esse comentário que nós lemos agora aqui sobre o suborno, ele está no comentário da Bíblia Shed, né? Então, a gente vê, né, que às vezes nem todo presente é bom, né? Há presentes dados com um símbolo de suborno, né? Para convencer a outra pessoa a fazer o que é errado, né? Porque agradando com o presente, a pessoa fica encantada ali e acaba fazendo o que a outra pessoa quer. Mas às vezes o que aquela outra pessoa quer não é uma coisa boa, né, irmãs? Então, é coisas de se meditar, né? Se alguém vier com subornos ao nosso lado, não devemos aceitar, né, amadas? Então, vamos lá para o verso 12. Verso 12 diz assim: vamos lá. Encontre-se com um homem a ursa a qual roubar os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Meu Deus, irmãs. Meu Deus, olha só. Na Bíblia Viva, esse versículo diz assim, ó, vamos ver lá. Versículo 12 na Bíblia Viva. É menos perigoso dar de cara com uma ursa que perdeu os filhos do que cair na mão de um homem sem Deus quando está furioso. Olha isso, irmãs. Já imaginou, irmãs? Já imaginou que comparação? Irmãs, uma ursa brava que perdeu seus filhos, ela é muito brava. Agora, dar de cara com essa ursa é menos perigoso do que cair na mão de um louco na sua estultícia. Já dá para imaginar, né, irmãs? Já dá para imaginar. O homem louco é pior do que os animais, não é verdade? Meu Deus, quando ele está furioso, né? Já dá para imaginar aí como que é essa cena, né, amadas? Verso 13 diz assim, irmãs, vamos ver também. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa, né? Na Bíblia Viva diz: se você pagar o bem com o mal, Deus mandará maldição sobre o seu lar. Olha isso, irmãs. Olha isso. Quantas pessoas, né, amadas? Nós vemos que não sabe retribuir o bem. Às vezes recebe o bem, mas não sabe devolver o bem. Devolve o, devolve o bem, devolve com o mal, né? Tem um coração maldoso, usufrui de pessoas para tirar vantagens, né, irmãs? A gente vê isso, pessoas dessa forma, né? Não sabe fazer o bem e só faz o mal, né, amadas? Verso 14, verso 14 diz assim: como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa
deixa por isso a porfia antes que seja envolvido, né? Então, irmãs, a contenda começa com um minúsculo buraco numa represa que deixa escoar algumas gotas de água. Mas se não for tapadas, esse gotejamento se transformará em uma inundação. Um assunto que gera conflito deve ser evitado antes que se transforme em discussão. Não se deve permitir que os ânimos se exaltem. Esse excelente conselho manterá a paz em todos os relacionamentos. Esse comentário está na Bíblia da Mulher, né, irmãs? Então é como ele é a contenda, ela é comparada como esse mar, né? Essa represa de água que quando ela é estourada, né, vai inundando tudo. É como o gotejamento também, que ele vai juntando gota por gota, gota por gota, e quando de repente que estoura, aí vira aquela inundação, né? Mas aqui, no comentário da Bíblia da Mulher, nos traz um conselho, né, que um assunto que gera conflito deve ser evitado. Deve ser evitado antes que se transforme em discussão, né? Não se deve permitir que os ânimos se exaltem. Então, quando a gente perceber, né, irmãs, que vai gerar ali um conflito, que os ânimos já estão começando a se alterar, é esse momento que nós devemos parar. É esse momento que nós devemos prestar atenção, porque se nós continuarmos, é como esse gotejamento que vai e inunda, né? Ele vai enchendo, inunda e estoura e causa uma inundação, né? Então a gente tem que evitar esse conflito, evitar essa contenda. Então, quando a gente perceber que os ânimos estão se alterando, é o momento que nós devemos fechar a boca, é o momento que nós devemos nos calar para que a contenda, para que os ânimos comecem a voltar ao normal e assim nós evitamos uma grande confusão, né, irmãs? Eu quero ler esse mesmo versículo da, do verso 14, né? Lá na Bíblia Viva, vamos ver o que diz lá? Na Bíblia Viva diz assim: olha, depois de começar uma briga, é quase impossível sair dela. Por isso, procure fazer as pazes antes que a briga comece. Eu vou ler de novo, irmãs. Depois que começar uma briga, é quase impossível sair dela. Veja bem, depois que a briga começou, pronto. Aí um cutuca o outro cutuca o outro, e vai cutuca de novo, e a coisa vai aumentando. Então, é quase impossível sair dela. Por isso, procure fazer as pazes antes que a briga comece. É a melhor coisa, irmãs, é a melhor coisa para evitarmos uma contenda, né? Isso se aplica muito dentro da nossa própria casa, com o marido, com os filhos, né? Também lá fora, no emprego, na rua, na escola, qualquer lugar que você tiver. Mas isso é mais dentro de casa, né? Porque a gente está com a família todos os dias, né? Então, a gente viu que vai virar uma briga, para tudo, desarma tudo, para, porque a pessoa não vai brigar sozinha. Ela só vai brigar se você der trela, se você brigar também. Então, antes de que comece a briga, pare tudo. Procure fazer as pazes antes, nem que for como eu disse no áudio passado, nem que for para darmos a razão para o outro, naquele momento, né? É melhor dar razão para o outro. Depois que os ânimos acalmarem, que o fogo abaixar, né? Depois que tudo voltar ao normal, que tá tudo tranquilo, aí senta e conversa com a cabeça fresca, e aí vocês conseguem, né? Aí nós conseguimos encontrar a solução, né? Encontrar uma saída. Porque com os ânimos alterados é difícil mesmo. Depois que a briga começa, é difícil, né, irmãs? Então, é, é bem assim, dessa maneira, né, irmãs? E olha que o nosso áudio agora já está se aproximando de 20 minutos, né, irmãs? Mas nós vamos fechar com esse versículo aqui, com o versículo 14.
né, porque é uma situação que nós devemos lembrar sempre, porque é o convívio dentro de casa, né, no convívio social, né, no convívio familiar, nós sempre temos que lembrar desse conselho, né, é um conselho que é necessário em todos os relacionamentos, em todos, irmãs. Se nós tivermos esse cuidado, nós vamos evitar muitas contendas, né, amadas? Então, minhas irmãs, para que esse áudio não fique tão grande e para que nós possamos meditar com mais tranquilidade nos próximos versículos, eu vou encerrando esse áudio por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aí o teu coração, te encha, te instrua, né? Assim ele está fazendo aqui comigo também. Estamos aprendendo juntas a palavra do Senhor, né, amadas? Então, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Até o próximo áudio com mais aprendizado do Senhor para nossas vidas. Fique com esse Deus maravilhoso.